Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Lopes, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Compromisso Danfoss com ESG, com Renato Majarão, diretor regional de vendas da América Latina. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os espectadores e agradecemos a todos vocês pela presença. Continuando, vamos compartilhar agora algumas informações úteis para incrementar a sua experiência com a plataforma. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. Do lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar o seu mouse aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossas newsletters. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação que estará visível na sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora eu passo a palavra ao Renato para que ele possa seguir com a apresentação. Renato. Acho que você precisa ligar o microfone, Renato. Obrigado, Rodrigo. Agora sim. Você não avisou que tinha que abrir o microfone, como é que eu ia saber, né? Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos os participantes. Uma grande satisfação tê-los conosco nessa tarde. A gente sabe da dificuldade que é dedicar tempo para diferentes temas ao longo do dia. E quando a gente entra no webinar e vê tantos colegas aí, amigos participando, eu consigo ver a lista aqui, dá muita satisfação para a gente. Então, obrigado a todos aí pela participação. A ideia hoje é dividir um pouquinho com vocês a estratégia da Danfoss com respeito à sustentabilidade e ESG. A verdade é que eu vou me focar mais no E de Environment no dia de hoje, e aí em outros dias a gente pode endereçar as outras letras, né? Tem muita coisa acontecendo e a Danfoss tem uma estratégia muito forte para as 3 letras do ESG. Eu queria comentar também que a Danfoss vem fazendo os webinars ao longo dos últimos anos, né? Desde que começou a pandemia, a gente vem fazendo uma série de webinars e a gente tem aqui um desafio onde todos os funcionários da área de Climate, de vendas, têm que fazer ao menos um webinar, né? E esse webinar é minha contribuição e também um pouquinho do exemplo para os outros colegas do time, mostrando que todos podem fazer um webinar, né? Que é só se preparar um pouco e junto com o pessoal de marketing, executá-lo, né? Mas os webinars têm sido uma ferramenta importante para nós. A gente tem conseguido chegar nos clientes com informações relevantes, né? De diversos aspectos, né? Hoje a informação é a respeito do ESG, mas nós temos realmente investido tempo nisso e temos mantido esse approach dos webinars, porque a gente percebe que muitos clientes, e aí quando eu falo cliente é importante a gente falar em pessoas, né? Muitas pessoas, muitos profissionais dos nossos clientes participam dos webinars, né? Então, às vezes, durante as visitas, a gente acaba falando com o sócio da empresa, o proprietário ou o gerente de engenharia, e a gente percebe que a informação muitas vezes não chega para todas as pessoas da engenharia do cliente, né, do pessoal que poderia se beneficiar sobre uma aplicação, sobre um produto. E aí, através dos webinars, a gente percebe que muita gente, que a gente nem conhece às vezes nos clientes, participam
né? E aprende com esses webinars. Então, a gente está muito satisfeito com esse resultado e a gente percebe que o aprendizado tem trazido retorno para os clientes e para a Danfoss na aplicação de novos produtos. Então, vamos começar, cuidando aqui um pouco do tempo. A Danfoss tem uma estratégia, né, uma estratégia de crescimento que a gente chama de Green Growth Strategy, né, focada no meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho dela. Esse slide a gente sempre comenta e enfatiza que a gente investe para construir um futuro melhor, né? Tudo que a gente faz na Danfoss, os investimentos visam produtos que possam melhorar o futuro da sociedade, tá certo? Então, isso é muito importante. Há muitos e muitos anos, há muitas décadas, a Danfoss tem esse valor central na filosofia da empresa. E aqui nós temos uma frase do nosso CEO, do Kim Fausen, onde ele enfatiza, né, que nós continuamos a fazer investimentos importantes na estratégia de crescimento verde, né, no Green Growth Strategy. Então, ele quer enfatizar aqui, e a mensagem é que, apesar de todas as adversidades, né, que nós enfrentamos aí, todos nós, nas empresas, né, a gente não está deixando de lado os investimentos relativos a essa agenda de descarbonização, se a gente pode chamar assim, ou Green Growth Strategy. E eu vou entrar aqui em alguns aspectos dela. Esse aqui é um slide que a gente tem usado para mostrar um pouco o crescimento da Danfoss nos últimos anos, né? Nos dá muito orgulho do caminho que a Danfoss trilhou. Obviamente, o crescimento não foi somente de forma orgânica, nós também tivemos importantes aquisições, uma aquisição muito relevante com respeito a tamanho, a volume de negócio, foi a aquisição da Eaton Hydraulics, né, por parte da Danfoss, do segmento de Power Solutions, que ajudou muito nesse crescimento. Então, ano passado, a Danfoss encerrou o ano com 10,3 bilhões em faturamento, né, um tamanho que é o dobro do que a Danfoss era em 2017. Então, a gente tem muito orgulho disso, não só pelo número, mas da forma que a gente fez, mantendo os valores da empresa. Então, algumas coisas aqui relevantes, né, que entram nessa sustentação, né, nesses investimentos relacionados ao Green Growth Strategy, né? Então, o primeiro deles é com respeito ao investimento em R&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, que nós conseguimos, né, como disse o CEO, manter o nível de investimento, né? Então, nós temos direcionado aí ao longo dos últimos anos ao redor de 4,5%, entre 4% e 4,5%, e não foi diferente no ano passado, né, para pesquisa e desenvolvimento. E aí é interessante notar que 4,5% lá dos 5 bilhões em 17 era uma soma de capital, né, e agora com os 10 bilhões em 22, 4,5% é muito mais do que era, né, mais especificamente o dobro, né, porque a empresa dobrou de tamanho praticamente. Então, é importante mostrar isso, porque a gente acredita que nos próximos anos, mantendo esse nível de investimento, dado o tamanho da empresa, nós vamos acelerar muito o lançamento de novos produtos que vão contribuir para esse crescimento verde, né, para o Green Growth Strategy. Um outro ponto importante é com respeito ao CAPEX, que nós também temos conseguido manter o CAPEX ao redor de 5% ao longo dos anos. 2020, o ano de pandemia, caiu um pouquinho, mas rapidamente voltou para os níveis de 5% e também foi mantido durante 22. Então, eu acho que é interessante mostrar aqui que, apesar dos percalços e do Cresce, enfim, diferentes problemáticas do mercado, como foi 2020, né, a Danfoss tem conseguido manter esses dois tipos de investimento, né? Então, não é que a companhia tem gerado resultado, né, em detrimento de deixar de investir em pesquisa e desenvolvimento ou de deixar de construir CAPEX, né, de investir em capital fixo. Então, eu acho que é muito relevante comentar isso, e eu brinco que a Danfoss ela chega até metade do caminho, a outra metade são os nossos parceiros, clientes, né?
Então, quero trazer aqui a confirmação de que os próximos anos serão fantásticos do ponto de vista de lançamento de produto, né, e de capacidade de fábrica, para que vocês, clientes e parceiros, possam crescer junto com a Danfoss. Depois, embaixo, a gente enfatiza as aquisições, né, o que é inorgânico, né, aquilo que vem de aquisição, e a importância de 3 pilares nas aquisições. Um dos pilares é o crescimento naquilo que a gente entende que é o core da empresa, né? Então, como exemplo, a compra da empresa Bock Compressores, que já é o core da empresa, a refrigeração. Então, comprando a fábrica da Bock, a empresa Bock, a gente vai aumentando o nosso portfólio naquilo que é core. Mesma coisa com outras empresas, né? A Sondex, são trocadores de calor, a própria Vacom, né? Na parte de drives, que foi adquirida há alguns anos atrás. Então, a gente vem fortalecendo o que é core, né? Para a gente poder ter escala e poder manter a liderança de mercado. Depois disso, a gente tem muita coisa sendo investida na parte digital, né? Então, nós temos algumas empresas aqui, como a Cavlico, nós temos a Prosa e outras na parte de hidráulica, que são relacionadas a sensores, por exemplo, que são empresas que vão possibilitar que a Danfoss execute a estratégia do crescimento na área digital. E temos também a Linhit, que é uma empresa voltada para serviços, né, de aperfeiçoamento de eficiência de equipamentos, que a gente hoje na Europa executa, uma empresa finlandesa que foi adquirida, para que a gente possa crescer na parte de serviços digitais. Então, isso também vem muito forte na agenda da Danfoss. E aí, como terceiro pilar, nós temos a parte de eletrificação, que está muito relacionada com a descarbonização, e nós temos empresas aí muito importantes para que a gente possa aumentar a nossa penetração e estar preparado para levar aos clientes soluções de eletrificação, né? Então, a mais recente aquisição, uma das mais recentes, foi a Semicon, da área de drives. Inclusive, a Semicon tem fábrica aqui no Brasil, além de fábricas ao redor do mundo. A UQM, na parte da Power Solutions, de hidráulica. E, enfim, são pilares muito importantes e eu acho que isso é uma coisa que a Danfoss tem feito e eu enfatizo sempre, né? Não é só colocar a estratégia no papel, né? A Danfoss, nós temos conseguido realmente caminhar e executar aquilo que a gente entende ser primordial em nossa estratégia. Então, esses são alguns exemplos disso. Passar o slide. Aqui um slide para dividir um pouco a importância da sustentabilidade, né? Então, a primeira coisa é para se diferenciar o nosso value proposition, a nossa oferta para com os clientes, né? Segunda coisa, para manter os valores da Danfoss e honrar os valores da Danfoss, que sempre foram esses, né? Para a Danfoss é muito natural discutir esses assuntos. A Dinamarca é uma referência nesse aspecto de sustentabilidade. Também para atrair, para reter talentos das próximas gerações. A gente sabe que nas gerações mais novas esse tema é muito mais relevante, né? Para também poder atender todas as regulações que saem, né, nos diferentes países com respeito à sustentabilidade e para nos manter no jogo no longo prazo, né? O longo termo é muito importante para nós e a gente entende que as empresas que não estiverem nesse caminho não sobreviverão no longo prazo. Então, esses são os principais motivos pelo qual a gente tem uma agenda muito forte em sustentabilidade. Agora eu vou entrar nas nossas ambições com respeito ao ESG, né? E aí, para dividir com vocês as promessas da Danfoss, né, as ambições e os compromissos que nós temos para com essa agenda. Então, como fator principal, nós queremos nos tornar, né, ainda mais relevantes e ser a empresa preferida dos clientes para a descarbonização. Então, as nossas soluções realmente vão em caminho da redução de emissão de carbono, né? A gente pensar em emissão de carbono, primeira coisa a se fazer, né? A energia que você não usa é a mais limpa, porque você não precisa nem criar essa energia, né? Então, tudo que é eficiência energética reduz o consumo e contribui muito com a redução de emissões, tá certo? Então, esse é um pilar muito importante para nós. E o outro pilar
está muito relacionado com a eletrificação, né? Que são soluções que podem ajudar os clientes a sair das soluções tradicionais de queima de gases com grandes emissões para sistemas eletrificados. Então, esse é nosso mote, né, atual, de realmente ser o preferido para a descarbonização. Se a gente falar de ESG, o ESG, a sigla, é uma sigla em inglês, né, que está relacionada com Environmental, Social e Governance, né? Então, seria basicamente o compromisso, a estratégia da empresa com respeito ao meio ambiente, com respeito à parte social e com respeito à governança. Então, esse seria a tradução, né, nacional para o ESG e, finalmente, abarcando tudo isso no que a gente chama de sustentabilidade. Eu sei que eu tenho companheiros aqui no webinar que provavelmente sabem muito mais do que eu do tema de ESG, assim que eu peço licença para poder falar aqui e depois, na hora do perguntas e respostas, eu espero contribuições de quem está participando aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Então, na parte de meio ambiente, environmental, o que a gente trata, né, como estratégia na Danfoss? Então, nós temos uma estratégia relacionada às emissões do escopo 1 e 2, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos também uma estratégia para escopo 3, temos a parte de circularidade dos produtos, né, que os produtos possam retornar à empresa e a gente diminua todo esse lixo excedente físico dos produtos, a parte de qualidade e segurança. Depois, na parte social, nós temos a parte de diversidade, equidade e inclusão, a parte de desenvolvimento dos funcionários, de novo, segurança, e a parte de ética e direitos humanos. Finalmente, na governança, nós temos uma estratégia e um approach muito forte relacionado a compras, a procurement, né, a toda a parte de supply chain, a sustentabilidade da cadeia de fornecimento. Também temos a parte de reports, né, que a gente garante e a gente cumpre para ter transparência e a contabilidade. Então, são os 3 pilares e como a gente aborda cada um deles. Como eu comentei, a minha ideia é entrar um pouco mais forte na parte do environmental, né, da parte do meio ambiente. Aqui, a gente tem os 3 passos para a gente poder avançar nessa agenda, para poder entregar esses targets, né? Então, o primeiro, sem dúvida, é a descarbonização, nós vamos falar bastante sobre ela. Tem a parte da circularidade, que é muito forte já na Europa também, essa parte de produtos circulares, né, como o default, um produto que tem a vida toda no campo e depois pode ainda ser usado ou recuperado. E a parte da diversidade, equidade e inclusão. Tem muita coisa sendo feita nesse aspecto, para que nós tenhamos times de alta performance e diversos. Então, tem muita coisa que a Danfoss faz nessas 3 áreas. Agora, falando um pouquinho da descarbonização, então nós vamos entrar um pouquinho nesse tema, que basicamente é a redução, né, das emissões de carbono, né, descarbonizar. Então, aqui nós temos os targets, à esquerda nós temos os targets da Danfoss. Então, o primeiro target é ter uma estratégia para atender essa redução de emissão de carbono, onde nós temos um plano aprovado por uma entidade, né, pelo SBT, que é o Science Based Targets Organization, vou falar um pouquinho sobre isso. É ter um objetivo de se tornar uma empresa neutra em carbono, no máximo em 2030, para o escopo 1 e 2. Então, a gente quer garantir que todas as operações da Danfoss no mundo, incluindo o Brasil, incluindo Europa, Estados Unidos, Ásia, a gente tenha uma neutralidade de carbono das operações no que diz respeito ao escopo 1 e 2, antes de 2030. Reduzir em 15% as emissões do escopo 3, que é uma coisa bem mais complexa. O escopo 3 é uma coisa que está fora do nosso controle, até 2030. E também ter a redução das emissões como parte-chave da nossa proposta de valor para os clientes. Então, a gente passa a discutir cada vez mais
no desenvolvimento de soluções para com os clientes, parceiros, o tema redução de emissões. Então, isso passa a ser parte do nosso value proposition. E aí as atividades, que é a descarbonização elétrica do consumo elétrico na Europa e nos Estados Unidos, os abatimentos, né, através dos produtos, e a eletrificação dos carros da companhia. Então, aqui são algumas atividades que nós vamos entrar e que eu vou explicar mais detalhadamente. Então, com respeito a esse compromisso, né, que é interessante, né? Eu não sei se vocês já visitaram, né? Tem um site aí na internet, essa organização, ela tem um site na internet, se você colocar no Google aí, SBT, né, que é Science Based Targets, você vai ter acesso a uma entidade que ela mede o compromisso das empresas com respeito à redução da emissão de carbono, né? Então, ela leva em conta a ciência no que diz respeito a manter o aquecimento global no máximo 1,5 graus Celsius, acima do nível pré-industrial, e ali você consegue ver as diferentes empresas, né, os grupos empresariais que têm um compromisso firmado, transparente, claro, com data, e de quanto esse grupo vai atuar, né, vai reduzir emissões. E eles analisam também se essas emissões elas são justas do ponto de vista do todo, né? Então, o mundo tem que reduzir em tanto as emissões. Qual seria a parte da empresa Danfoss? É tanto. Legal, você analisou seu plano, analisou a sua proposta e é justo o que você propõe, realmente é uma contribuição para o arcabouço total do mundo. Então, é isso que eles fazem. Se você for lá nesse site, no SBT, aí, você consegue ver vários grupos, né? E dentre eles você consegue ver grandes empresas nacionais, né? Nacionais que eu digo de origem brasileiras, mas hoje multinacionais. Várias empresas do ramo de food, né? De alimentos e cadeias alimentares. Então, você consegue ver ali. Isso é interessante porque essas empresas, elas também têm esse compromisso. Então, sim ou sim, eles vão executar uma estratégia também nas operações deles para reduzir a emissão de carbono, né? Então, já fica aí uma dica para os parceiros, né, e para os nossos clientes. Se você quiser saber quais são os clientes que têm esse compromisso, né, uma forma de descobrir isso é vendo esse site do SBT, onde você vai ter ali as empresas que já assinaram esse compromisso e também serviria até para que nossos clientes, né, parceiros, pudessem analisar se não faz sentido eles também lançarem uma estratégia e também submeterem para esse organismo e ter a aprovação, assim como a Danfoss, né? Eu acho que nada impede de que todos nós tenhamos esse compromisso. Então, fica aí uma dica. Eu não conhecia esse site, vim a conhecer há alguns meses atrás, achei bem interessante. Então, a nossa jornada para a neutralidade passa, então, por trabalhar com os clientes, né, para ser o fornecedor, o parceiro preferido na descarbonização e para se tornar neutro na emissão de carbono até 2030. Essa é a nossa jornada com respeito à redução das emissões. Então, não é só na Danfoss, né? É na Danfoss, no grupo Danfoss, o Carbon Neutral, mas também é ajudar os clientes a chegarem lá, a reduzir a demanda, a reduzir o consumo, né, de energia e a trocar sistemas por sistemas que sejam eletrificados com menor emissão de carbono. Esse aqui é um slide que mostra como é que nós vamos executar essa estratégia, tá certo? Então, como é que a gente vai atuar e do que se trata o escopo 1, 2 e 3, né? Não faz muito tempo que eu me inteirei a respeito desse tema e venho aprendendo cada vez mais, né? Mas, basicamente, o que é escopo 1? Escopo 1 são as emissões que estão sob o controle do seu negócio, tá certo? Então, para a Danfoss, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um prédio que é de uso misto aqui em Osasco, tem a parte administrativa com pessoas de vendas, recursos humanos, a parte financeira e tudo mais, e temos também a parte fabril. Muitos de vocês conhecem o prédio da Danfoss aqui. Pois bem,
Tudo que a gente emite de CO2, de carbono aqui nesse prédio, é escopo 1. Então, por exemplo, se nós temos uma caldeira aqui na cabine de pintura da Danfoss, que aquece o processo de pintura, essa caldeira queima combustível, ela emite carbono, emite CO2. Então, isso é escopo 1. Nós vamos ter que mudar esse processo até 2030 no máximo, para não emitir mais esse carbono. Se nós temos uma frota de automóveis que a equipe de vendas, por exemplo, utiliza, que é da Danfoss, é parte da operação da Danfoss, a emissão desses automóveis também faz parte do escopo 1. Então, basicamente, escopo 1 é tudo aquilo que você emite de carbono dentro da sua operação, que está sob o seu controle, tá certo? Só para deixar claro, quando a gente compra uma matéria-prima para a fábrica, né, e um transportista, uma transportadora traz essa matéria-prima para a Danfoss, está, antes de chegar na Danfoss, a emissão desse transporte. Então, não é escopo 1. Tá? O escopo 1 é só o que está dentro das barreiras da sua empresa. Esse é o escopo 1. O escopo 2 é tudo aquilo que está relacionado com a parte de energia. Tanto energia elétrica quanto energia de aquecimento, energia térmica. Então, por exemplo, nós aqui na Danfoss, a gente usa energia elétrica. Nós temos o sistema de ar-condicionado, temos as luzes, enfim, são vários os equipamentos que demandam energia elétrica. A energia elétrica que nós utilizamos, se ela vier de uma geradora que use combustíveis fósseis, então essa emissão é escopo 2. Então, aí é onde as empresas, principalmente as europeias, né, que tem a parte de aquecimento com gases, por exemplo, ela tem essa parte do escopo 2 muito mais complicada, né, em relação a países como o Brasil, que já não compram tanta energia térmica, tá certo? Seria mais a parte elétrica mesmo no Brasil. Mas, obviamente, para você poder neutralizar a emissão do escopo 2 na parte de eletricidade, você vai ter que comprar energia de uma distribuidora que tenha o controle e garanta que essa energia elétrica ela vem de fonte renovável, né? Esse é o grande tema do escopo 2. Então, no escopo 1, você muda todos os processos que emitem CO2 para processos elétricos, né? Daí vem a eletrificação. As caldeiras são um grande exemplo de emissão de carbono, que se a empresa quiser chegar à neutralidade de emissões no escopo 1, ela vai substituir a caldeira por um heat pump na indústria, tá certo? E ela vai eletrificar. Em vez de consumir gás, vai consumir eletricidade. Pois bem, a eletricidade passa para o escopo 2. Aí ela vai precisar comprar essa eletricidade de uma geradora que tem eletricidade renovável. No Brasil, grande parte vem da energia hidráulica, né, das geradoras hidráulicas, das geradoras hidráulicas mesmo, e nós temos sim também bastante solar, já eólica, mas também tem termo, tá certo? Eu acredito que no Brasil nós ainda estamos numa situação de definição com respeito a essa transação de eletricidade, de como garantir que aquilo que você usa vem de uma fonte renovável, né? Até onde eu sei, não está ainda tão claro esse aspecto, para que as empresas comprem e garantam que seja a energia elétrica vinda de uma fonte renovável. Mas, obviamente, se você colocar um painel solar e você depender 100% desse painel solar, então você tem energia vinda de uma fonte renovável, você neutralizou a emissão do escopo 2, tá certo? Então, aqui, a gente tem praticamente uma explicação rápida do que é escopo 1 e 2, e aqui nós temos um pouco os passos que a gente entende serem os passos adequados para poder descarbonizar, que tem a ver com o que eu comentei antes. Então, a primeira coisa é reduzir o consumo, né? Você tem uma máquina, um equipamento muito antigo, de baixa eficiência, você reduzindo o consumo, suas emissões diminuem, né? Seja no consumo de um combustível fóssil, ou seja no consumo de eletricidade. Diminui o consumo. Na parte 2, a ideia é você recuperar a energia, através da recuperação de calor, por exemplo. Se você usa uma fonte fóssil para aquecimento, por exemplo, gás, queima do gás,
você deveria tentar recuperar o calor de outras máquinas, de outras fontes, antes de queimar gás, né? E o step 3 seria a compra de energia renovável. Então, basicamente, esses são os 3 steps, e a Danfoss está muito enfocada no step 1, que é a eficiência energética, no step 2, que é a recuperação de calor, assim como a eletrificação, e já no step 3, a gente não tem muito diretamente nessa parte transacional de eletricidade, tá certo? Apesar de que toda a parte elétrica e a eletrificação, sem dúvida, demandam bastante produtos da Danfoss, entre eles os drives, né? Mas aqui o nosso foco principal seria o 1 e o 2, com respeito aos nossos produtos. Mas como estratégia da Danfoss, a gente caminha no step 1, 2 e 3 para chegar à neutralidade. Bom, esse é um pouco do inventário da Danfoss hoje, de quais são as emissões de carbono, né? Então, Américas tem 43% do bolo, do cake, né, da pizza, Europa tem 22%, a Ásia conta com 35%. E essas são as quantidades de toneladas de CO2 equivalentes que a gente emite, né? Então, a gente tem um baseline definido e a gente faz o tracking mensal das emissões. Eu tenho aqui um slide que mostra, esse também é um tema de grande orgulho para nós, é um slide que mostra Norborg. Norborg é a nossa casa matriz, né, está na Dinamarca, né, perto de Sonderborg, onde nós temos aqui o edifício principal, né, o edifício administrativo da Danfoss, pequenininho aqui à direita, porque a gente mostra aqui mais as fábricas, e temos todas as fábricas pioneiras aqui na região onde tudo começou. Então, no ano passado, nós já conseguimos a neutralidade de carbono em todo o campus da Dinamarca, de Norborg. Deixa eu molhar o bico aqui. Então, como é que a gente fez isso? Primeiro, nós reduzimos o uso de aquecimento. Então, ali, através de diferentes técnicas, né, a gente reduziu a demanda por aquecimento em 78%. Ao longo desse projeto. O segundo ponto foi o reuso desse aquecimento, a captação desse calor de diferentes fontes que já tinham calor, e aí passamos a comprar também e reutilizar o calor do grid. Lá na Dinamarca tem uma rede, né, de água quente, né, eles tratam o tema District Energy de uma forma muito interessante, onde existe toda uma infraestrutura de água quente para atender e aquecer os sites, né? E na parte de eletricidade, nós reduzimos em 50%, aqui fala de 2007 a 22, e na parte de resource, que seria a compra de energia renovável, a gente faz isso através de energia eólica e solar. Então, é muito importante para nós mostrar isso, porque a gente está mostrando que nós tomamos do nosso remédio, tá certo? Nós conseguimos na Dinamarca, já atingir a neutralidade de CO2. Então, a gente está muito orgulhoso, estamos muito orgulhosos de ter chegado nesse ponto no ano passado já. Aqui é outro exemplo, que é o campus de Chennai, onde a gente também vem reduzindo em 12 mil toneladas por ano, desde 21, com diferentes ações, para reduzir o consumo ou a emissão de CO2 e o consumo de energia. E nesse terceiro slide sobre fábricas, nós temos a fábrica nova da Polônia, que é um grande campus, né, que a gente fez essa movimentação, lançou essa fábrica durante a pandemia, a gente tomou a decisão antes da pandemia de mover muitas linhas da Dinamarca para a Polônia e crescer o site da Polônia, e durante a pandemia foi construída essa fábrica e foi inaugurada há pouco tempo, é um grande centro de produção que nós temos hoje lá na Polônia, com muitos produtos de refrigeração, inclusive, válvulas, controles. E lá também nós temos toda uma estratégia para reduzir, né, o consumo, né, de eletricidade e de energia, para reutilizar e para comprar energia de fontes renováveis. Então, grandes sites da Danfoss já têm isso endereçado. Então, é importante mostrar. Mas, no ano passado, a gente atingiu, e esse foi realmente a estrela do negócio, foi a Dinamarca, né, o campus de Norborg. Como curiosidade, a IEA, que é a International Energy Agency, né, que é uma agência internacional de energia,
que tem parceria com o governo brasileiro e com todos os governos, que faz diferentes estudos da área de eletricidade, demanda, é muito famosa no mundo. Se vocês não conhecem também, fica aí a dica para poder investigar essa entidade, chama iea.org. Ela fez a reunião anual dela lá na Dinamarca e usou a Dinamarca como exemplo, né? Porque a Dinamarca, as cidades da Dinamarca estão muito avançadas nesse aspecto, né? E fez a reunião em Sonderborg, que é a cidade da Danfoss. Então, a Danfoss foi utilizada como exemplo de indústria, né, para o mundo, para a redução de emissões de CO2. Ficamos muito, muito orgulhosos disso. Então, dando sequência aqui na apresentação, esse aqui é o plano de como é que a gente, né, vai chegar, a receita de como é que a gente vai chegar lá, né, como é que a gente vai chegar na neutralidade. Então, 25% a gente espera conseguir de eficiência energética realmente, né, melhorando o que a gente tem, os equipamentos e tudo aquilo que consome, para a gente poder utilizar com maior eficiência. 65% vem de PPA. PPA é Power Purchase Agreement, né? Que são os contratos de compra de eletricidade, né? Então, existe um trabalho muito forte em procurement, né, para localidades que consomem muita energia elétrica, para que a gente passe a comprar energia elétrica de fontes renováveis, né? Essa é uma coisa muito importante, né, que a gente já fez em diferentes sites, né? A gente vê internamente aqui na Danfoss anúncios, né, de que nos Estados Unidos um certo site conseguiu firmar um acordo e a partir de agora a eletricidade que vai ser fornecida pela distribuidora é toda renovável e tudo mais. Então, essa é uma parte importante. E 10% virá de offset de carbono, que é crédito de carbono. Então, existe uma parte na qual a gente vai precisar utilizar o crédito de carbono, é 10% essa parte. Mas nós esperamos realmente entregar esse resultado antes de 2030. Né? A gente escreveu 2030 até, mas a gente realmente, quando fala internamente aqui e ouve dos líderes dessa área, no máximo 2030, antes disso. E aqui a gente fala bastante a respeito desse trabalho sendo feito, todo um alinhamento interno das áreas que cuidam de facility, de compras de energia, para que a gente possa chegar lá. É uma grande colaboração de muitas áreas da Danfoss, não só das áreas de fábrica, né, mas áreas de procurement, de real estate e assim por diante. Esse slide é o slide que já é um pouco mais complexo do ponto de vista do escopo, né? Esse é o escopo 3, tá certo? Então, o escopo 3, ele é o escopo que pega tudo aquilo que está fora da sua empresa, ou antes da produção, ou depois da produção, né? Upstream ou downstream. Então, aqui são aquelas emissões que nós não temos o controle direto, não é na fábrica nem na compra de eletricidade. Então, está relacionada com toda a parte de transporte, está relacionada com a parte de compras de produtos, de computadores, enfim, tudo aquilo que a gente compra, né? E aqui também tem a parte da vida útil dos produtos e do uso dos produtos, que é alguma coisa assim um pouco mais complexa. Então, é medido quanto de emissão o uso dos produtos ocasiona, né? Então, produtos de engenharia que dependem do uso de energia, obviamente, eles emitem carbono de alguma forma, né? No dia de hoje, a gente precisa trabalhar para resolver isso. Então, nessa parte, a gente tem feito um trabalho forte de otimização logística, também tem trabalhado para que os produtos novos que estão sendo lançados tenham uma estratégia circular, né, de circularidade, e também já sendo lançado como produtos de baixo carbono. Então, essa é a parte mais difícil. Agora, o que é interessante? Isso aqui, né, uma reflexão que eu faço. Imagina, por exemplo, as transportadoras, né, que estão fora da Danfoss, né, que é um serviço de terceiro. Para nós, é o escopo 3, né? E a gente depende das opções que o mercado vai dar para a gente poder escolher e executar essa estratégia. Mas o que é interessante é que, para a empresa de transporte, a frota deles é o escopo 2 deles, né?
Então, esse tema de escopo 1, 2 e 3 é interessante. Se você foca no 1 e no 2, e obviamente você dá essa indicação de que você vai adquirir serviços de empresas que também têm o compromisso para a redução da emissão, você vai cobrindo todas as áreas, né? Então, a Danfoss cuida do escopo 1 e 2. A transportadora da Danfoss, se tiver uma estratégia igual, ela vai cuidar do escopo 1 e 2, o que é o escopo 3 para nós, né? E a gente vai conseguir com que todas as empresas tenham essa consciência nesse caminho de reduzir emissões de carbono. Então, eu acho que a estratégia do escopo 1, 2 e 3 e todo esse approach que foi desenhado, muito interessante. Acho que no final ele fecha, né? Ele fecha de uma forma que todos terão que ter esse compromisso para com a redução das emissões. Bom, aqui a gente fala um pouquinho do escopo 3, e aí sim é um tema complexo, porque se a gente olhar o baseline de 19 e olhar 2030, praticamente, devido ao crescimento de vendas, a gente coloca mais produto no mercado, as emissões pelo uso dos nossos produtos vão crescer, né? Vão crescer ao dobro do nível de 19, tá certo? Então, aqui é onde a gente entende que 20% vem da descarbonização do grid. O que é isso? O que é isso? Vamos explicar, né? A gente vende um produto, esse produto é utilizado e a energia que usa nesse produto emite poluente, tem emissão de carbono. Quando o cliente que usa o produto, o usuário, eletrificar e garantir que a energia que ele usa vem de uma fonte renovável, né? A descarbonização do grid, onde está aplicado o nosso produto, aí o nosso produto deixa de emitir, porque a energia elétrica que ele usa já não é mais emissora de CO2. Então, vem daqui. Outra parte vem de redução da emissão. Então, aqui nós vamos ter que fazer abatimentos, tá certo? Vamos ter que pensar em novas formas de negócio e vamos ter que pensar também nos produtos, né? Então, aqui sim é muito mais complexo a gente resolver e, finalmente, a gente tem uma diferença aqui de 5% para o target. Então, quando a gente para pensar, fica claro que o escopo 1 e 2, nós não temos desculpa para não fazer, tá certo? Escopo 1 e 2, a gente tem que executar a estratégia e tem que entregar, né? Que é o mais importante, que é a neutralidade do escopo 1 e 2. O escopo 3 vai andar junto com várias outras ações do mercado e de outras entidades fora da Danfoss, né? Mas se esses estiverem também com o escopo 1 e 2 na agenda, eles vão contribuir para conosco no escopo 3. Então, aí é o ponto que a gente traz, né? Eu sei que tudo isso, para quem vê a primeira vez, parece ser um pouco complexo, né? Caramba, mas você vai reduzir a emissão do produto que você entrega para o cliente no uso do produto, né? Como é que é isso e tal? É um pouco confuso, mas pouco a pouco a gente vai digerindo isso, tá certo? Por exemplo, uma empresa que vende bicicleta, né? Vou falar de bicicleta que você pedala. Então, em teoria, quando você vende a bicicleta, o uso da bicicleta não tem emissão de carbono, né? Obviamente, o ser humano emite carbono, mas não precisa se colocar gasolina, não precisa colocar nada na bicicleta, você pedala a bicicleta. Então, esse business de venda de bicicleta é diferente de um business como o nosso, que vende produtos aplicados em máquinas, tá certo? Obviamente, aí você tem bicicletas elétricas e a discussão muda, né? Mas é só para dar um exemplo, uma bicicleta tradicional. Bom, vou dar uma acelerada aqui. Esse, na verdade, é o último slide. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas fica aí como fonte de inspiração a forma que a gente calcula o uso dos produtos vendidos, né? Então, a gente tem que calcular o tempo de operação desse produto, o consumo por hora, o fator de emissão de CO2, a vida útil desse produto, o volume vendido. E aí você tem que fazer no inventário a contabilização disso no ano de produção, tá certo? Então é um pouco mais complexo, mas eu queria deixar aqui só esse tema para que vocês saibam que o escopo 3 é muito relevante e é o terceiro pilar que vai vindo na agenda à medida que a gente vai avançando junto com outras empresas. Com isso, eu termino minha apresentação, passo a palavra para o Rodrigo. Obrigado, Renato. Agora, pessoal, a gente tem uma sessão aqui de perguntas. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aí pela caixinha de perguntas e respostas,
que a gente responde por aqui. Estou vendo que vocês estão um pouco tímidos porque não tivemos nenhuma pergunta por enquanto. De duas uma, né, Rodrigo? Eu expliquei muito Mas bem, vamos né? esperar Que é um o que costuma minutinho, se acontecer, o vocês pessoal quiserem. fica sem dúvida ou ninguém entendeu nada, né? Exatamente. Não resta outra. Pelo menos não tem ninguém xingando, né? Não tem ninguém Vamos ofendido com o que eu esperar. apresentei. Já Não é um temos. grande avanço. Não vai sortear brinde para Foi quem uma fizer pergunta, né, excelente Rodrigo? O marketing não apresentação, pensou tá? nisso, né? Mas vamos. Não, não vamos. Será que se a gente falar que vai sortear um brinde. Opa, já apareceu uma aqui, ó. Quais são as ações que já estão sendo realizadas ou planejadas para serem implementadas na Danfoss do Brasil? Obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta, né? Eu preciso ser honesto, eu não tenho comigo aqui o plano específico para a operação do Brasil. E é algo que eu vou tomar nota aqui e vou atrás, mas certamente o Brasil, com o prédio aqui de Osasco, com a fábrica de Caxias do Sul, na parte de hidráulica, e com a fábrica de Guaratinguetá, certamente vai entrar nesse projeto. Eu entendo que o fato de o Brasil não ter aquecimento, né, ou ter uma demanda menor de aquecimento, faz com que as emissões no Brasil, comparadas com Estados Unidos, Ásia e Europa, são infinitamente menores, né, e talvez por isso a gente ainda tem o foco maior nessas outras áreas. Eu não tenho essa informação, então, específica, mas vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Então, nós temos cabine de pintura aqui em Osasco, temos cabine de pintura em Caxias. Não resta dúvida que mais ano, menos ano, aí próximo, vai ter que ter um plano para colocar um heat pump nessas duas cabines de pinturas, por exemplo, tá? Mas fico devendo, e eu vou contactar esse colega que perguntou, tem o nome dele aqui, e depois eu respondo para ele especificamente. Perfeito. Tem um outro aqui. Quais. Infelizmente perdi uma parte. Não sei se já abordou. Quais seriam os custos de implantação? Quais seriam os custos de implantação? Tá. Veja, sem dúvida, você ter um compromisso com o meio ambiente e assumir esses targets, né, de redução de emissão, demanda com que você invista, tá certo? Não resta dúvida. Depende qual a solução que você vai adotar, para qual processo, vai ter um ou outro tipo de custo relacionado a isso, né? Mas não resta dúvida que vai ter muito investimento nesse aspecto, né? Então, se você, por exemplo, precisar trocar uma caldeira de uma cabine de pintura por um heat pump, você vai ter que investir num heat pump, tá certo? Aí você pode, de repente, alugar um chiller, né? Alugar um heat pump e pagar mensalmente através de um novo modelo de negócio que pode surgir, né? Que pode ser, já existe hoje, mas pode ser ainda mais interessante no futuro, mas os custos são variados. O grande ponto é que muitos mercados e clientes vão passar a demandar que você tenha essa estratégia e descarbonize sua empresa, né? Então, quando você for pressionado pelos seus clientes a fazê-lo, não vai ter outra, você vai ter que investir. E o seu cliente, por outro lado, vai ter que pagar mais caro ou vai ter que adquirir um produto de empresas que têm o mesmo tipo de compromisso com o meio ambiente, tá certo? Então, acho que essa é um pouco a regra do jogo, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ter investimento, né? Perfeito. Aqui temos mais uma pergunta. O ESG é um tema muito discutido hoje em nosso mercado. Várias empresas já nos questionam nossos planos. Teríamos hoje uma área própria ou um comitê para responder? Acho que, pelo que Bom, eu entendo, talvez seja um comitê do nosso mercado, né?
Eu não sei se é um colega da própria Danfoss que está perguntando, né? A nossa ideia aqui na Danfoss é que a gente prepare e treine a nossa força de vendas para que a força de vendas consiga dialogar os temas de ESG junto com os clientes, tá certo? E sim, em cada um dos 3 segmentos de negócio das divisões, Climate Solutions, Power Solutions e Drives, nós sim temos responsáveis hoje pela estratégia de ESG. Então, por exemplo, tem cliente na Europa que pede um EPD, que é um Environmental Product Declaration, que é uma declaração de produto amigável ao meio ambiente, tá certo? Na Europa. Então, existe um pessoal, um time, né, toda uma equipe nessa área que emite esse certificado, tá certo? Então, sim, existe um respaldo de áreas na Danfoss que ajudam a gente com isso. Perfeito. Renato, estou vendo que está surgindo algumas perguntas aqui. Vamos continuar respondendo? A gente ainda tem um tempinho, ou também, se a gente vê que não dá tempo, a gente também pode responder posteriormente. Vamos continuar? Ok. A Danfoss... deixa eu ver, acho que eu pulei uma aqui. Você vê algum resultado de forma aplicada na área de climate no Brasil? E eu já vou emendar com uma outra pergunta. Se a Danfoss compra créditos de carbono para compensar emissões hoje em dia? Então vamos lá, vamos começar pelas mais rápidas respostas. Eu não sei se a Danfoss já compra hoje em dia crédito de carbono. Eu entendo que não. Eu vejo que ela tem feito essa redução de emissões, como na Dinamarca, sem precisar comprar, né, ou ter comprado crédito de carbono, e percebo também que os acordos de PPA, de Power Purchase Agreements, têm ajudado a gente a executar a estratégia sem precisar comprar. Mas tem uma partezinha ali que vai precisar de comprar o crédito, fazer abatimento, mas eu não sei te responder, eu vou verificar juntamente com os planos do Brasil, que foi a outra pergunta, tá certo? Vou verificar essas duas coisas. Com respeito aos resultados, eu não entendi a pergunta se é resultados com respeito aos nossos negócios, né, relacionados à redução de emissão. Se for com esse respeito, eu posso completar ou responder que sim, a gente já tem alguns clientes que têm estratégia de redução de emissão, onde o cliente já tem um budget definido para que a partir de 2025, por exemplo, ele não vai mais utilizar a caldeira. Nós já temos mais de um exemplo de clientes finais, né, que nos procuraram, e a gente canaliza isso através dos parceiros, onde ele vai aplicar heat pump, por exemplo. E vem nos surpreendendo a velocidade que isso está ocorrendo, porque muitas empresas multinacionais no Brasil, ainda que o gás no Brasil possa ser economicamente muito competitivo, elas estão obrigando com que as plantas locais do grupo façam essa transformação, né? Então, a gente tem visto, sim, alguns exemplos e crescentes nesse aspecto. Outra pergunta. Haverá modernização nos equipamentos de climatização para melhor aproveitamento energético? Essa é uma pergunta interessante, né? Haverá melhorias. Eu acho que hoje a gente já possui diversos produtos com grandes eficiências, né, de energia, né, com excelentes rendimentos, e que a gente precisa mesmo aplicar esses produtos, né? Então, por exemplo, o Turbocore é um grande exemplo de um compressor, né, de oil free, que é uma tecnologia inovadora da Danfoss, com excelente eficiência, muito superior para aplicações específicas para o qual ele foi lançado, né, do que os atuais compressores. Então, esse é um exemplo, né, já existe. A outra coisa que a Danfoss vem investindo bastante são os trocadores de calor, né? Então, a gente percebe o uso do microcanal, né, como trocador de calor, em substituição ao tubo-aleta, vem acontecendo no mundo de forma muito acelerada, no Brasil também. São vários os clientes que adotaram o microcanal nos últimos anos, assim, absurdamente se movendo e saindo do setup de condensação tubo-aleta, por exemplo. Um outro aspecto disso foi a compra da Sondex, né?
A recuperação de calor é algo muito relevante nessa temática. Hoje nós temos indústrias, por exemplo, de alimentos, que o pessoal que faz a parte de frio não conversa com o pessoal que faz a parte de calor, por exemplo, né? E aí é onde você tem um encontro energético que vai te salvar energia, né? Ao invés de você jogar o calor fora, aqui no frio, você utilizaria o calor que o frio rejeita na parte de aquecimento. Então, trocadores de calor são produtos para esse fim, para que a gente possa utilizar a conversão, né? Transformar e transportar a energia térmica. Então, sem dúvida, vão surgir vários produtos, né? Não tenho dúvida disso, mas eu acho que hoje a discussão é a penetração dos produtos que já existem, né? Que tem muita coisa relevante. Outro exemplo disso são os compressores de velocidade variável, né? Os VZHs, os Scrolls, né? Que é um produto, é o best-seller da Danfoss hoje, muitos clientes utilizam, que é um compressor que te entrega um rendimento muito acima de um compressor de velocidade fixa, né? Mas a penetração de mercado ainda é pequena, né? Então, acho que a questão aqui não é só olhar do ponto de vista de lançamento, mas também da utilização do que já existe, né? E por isso que a parte de educação, treinamento e essa troca de conhecimento é que vai fazer o fomento do uso dessas tecnologias. Um outro exemplo é usar o DG Lagás, né? O DG Lagás quente. Eu brinco, sei que tem colegas aqui que estão na área de administração comercial, né? O Brasil ainda aplica muita resistência para fazer o degelo, né? Sendo que o degelo a gás quente é muito mais eficiente, tem várias vantagens, mas também não é uma prática de mercado. Então, são coisas que eu entendo que a penetração dessas tecnologias, elas vão aumentar no mercado. Essa é a minha visão. Perfeito. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Renato. Se até 2030 a emissão de carbono irá aumentar devido ao aumento da produção, uma das estratégias para o escopo 3 será procurar parceiros engajados na descarbonização, visando atingir o objetivo da empresa? Assim, eu acho que discutir o escopo 3 é difícil, né? Não acho que é fácil. Se a gente lembrar ali, 20% vem da descarbonização do grid, tá certo? O que quer dizer isso? Imagine que tudo que a gente vende no Brasil, que consome energia elétrica no dia de hoje, fosse abastecido por energia elétrica de uma termoelétrica, por exemplo, que queima gás, né? Então, 100% dessa energia elétrica emite gás, emite CO2, emite carbono. Se o Brasil tiver uma política de redução das emissões como país, essa eletricidade passa a ser renovável. E aí o consumo de energia elétrica nos produtos automaticamente passa a não ter mais emissão. Então, eu acho que sim, o caminho é contar com essas parcerias não só de empresas, né? São empresas e são entidades governamentais, governos, né, que possam fazer isso. A Europa, por exemplo, né, ou o próprio Estados Unidos, são grandes mercados consumidores. Se eles conseguirem descarbonizar o grid, toda energia elétrica vai ser energia limpa, né? E aí o uso da eletricidade não gera emissão de CO2. Então, sem dúvida, vai passar por essa dependência de atores fora da Danfoss, né? Sem dúvida. Perfeito. Bom, pessoal, a gente já está bem no finalzinho. Eu vou pegar uma última pergunta aqui e depois a gente, se tiver alguma que não dê tempo da gente responder, a gente responde depois por e-mail. Tem algum certificado que comprove que a empresa segue as diretrizes da ESG? E se tem algum avanço brasileiro em relação à legislação que obrigue as empresas a serem ESG? Eu acredito que isso vem se consolidando. Eu não tenho todas as informações, mas na minha visão, por exemplo, esse site, esse SBT, né, o Science Based Targets, se você visitar esse site, quem fez a pergunta e os colegas, você vai ver ali várias empresas que já têm esse compromisso, assim como a Danfoss. E sim, tem várias empresas nacionais lá, né? Então, você encontra várias empresas do ramo de alimentação nacionais
com esse objetivo, né? Não são todas, mas eu acho que muita gente se surpreenderia de ver a lista de empresas nacionais que já tem esse acordo. Do ponto de vista do governo, né, da parte de legislação, eu acho que vai avançar, eu acho que o governo brasileiro tem a intenção de ser mais ambicioso nas COPs, né, de talvez ter targets de redução de emissão um pouco mais ambiciosos, né, mas eu não tenho essa informação, acho que nem o governo ainda chegou à conclusão, mas eu ouço dizer que nas próximas COPs o Brasil lançaria um plano ainda mais ambicioso. Esse plano mais ambicioso faz com que toda a sociedade tenha que executar estratégias, né? Então ele acaba chegando sim nas empresas. Eu acho pessoalmente que as multinacionais, como eu comentei, eu já tenho clientes finais que consultam a gente para poder descarbonizar. Eu acho que para 2025 já vai ter muita gente descarbonizando, mas multinacionais. Eu acho que as empresas puramente nacionais, se não tiver uma demanda do cliente, eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas eu acho sim que vem. Eu acho que esse tema vem para todos sim, à medida que as empresas dependem de exportação e são grandes empresas em vários tipos de negócio, eu acho que essa agenda vai avançar fortemente. Legal, muito obrigado, Renato. Excelente conteúdo. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos que nos acompanharam. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de convidá-los a seguir a Danfoss em nossas redes sociais, que vocês estão vendo aí na tela. E também a gente convida a vocês se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Surgiu uma pergunta aqui também, o pessoal queria saber se esse webinar vai estar gravado, mas em alguns dias vocês já encontram no nosso canal do YouTube e vocês também recebem um link com o webinar gravado. Em Muito nosso obrigado site, a todos você pela digitando participação. Revista Solutions na pesquisa. Obrigado, Renato. Vocês podem digitar pela Revista Solution na pesquisa do nosso site, também poderão encontrar a nova edição, onde vocês podem acompanhar novos casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. E aqui eu deixo um QR Code para você acessar, vocês podem acessar e encontrar a nossa agenda de webinars, e caso prefiram, podem acessar diretamente por webinar.danfoss.com.br e se inscrever gratuitamente em todos que vocês quiserem. E se tiverem alguma dúvida também, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente pelos contatos que estão aí na tela. Aproveito também a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração. E novamente agradeço a participação de todos. Esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo, pessoal.